Ópera apresenta Expogestão. Fantástico! Oi, boa tarde a todos. Eu sou o Robert Burstein, vice-presidente do Desenvolvimento de Negócios Global para a SRI, do Stanford Research Institute. É maravilhoso estar aqui hoje em Joinville e eu gostaria de começar agradecendo a Expogestão por me permitir estar aqui e por organizar eventos maravilhosos como esse. Para quem não conhecia a SRI, nós somos uma organização sem fins lucrativos e, com isso, significa que a gente não fabrica nem vende produtos da maneira tradicional. Nós desenvolvemos tecnologias avançadas e a nossa missão é que essa tecnologia saia do laboratório e passe para o mercado, para que tenha um impacto positivo no mundo. O que eu espero fazer hoje, com a minha breve apresentação, é compartilhar com vocês alguns estudos de caso e algumas breves histórias que dizem respeito a como a inovação está mudando ao mundo e a sua importância e como se manter relevante num mercado tão inovador como o de hoje. Então, primeiro gostaria de nos apresentar. Aqui está. Então, nós fomos fundados como parte da Universidade de Stanford em 1946. A nossa matriz está no Vale do Silício, mas nós temos 10 escritórios ao redor do mundo. E nós temos essa classificação de sem fins lucrativos nos Estados Unidos. Significa que, após o trabalho que fazemos com parceiros ao redor do mundo, esse dinheiro ele é reinvestido para pesquisa e desenvolvimento. Nós temos 2.000 funcionários e 50% deles têm mestrados e doutorados e experiência com robóticas e outras tecnologias. Nossa receita ficou em $500 milhões em 2017. Pode não parecer muito se vocês compararem SRI com Google, Facebook ou Microsoft, mas como uma organização que apenas realiza pesquisa e desenvolvimento, nos torna uma das maiores nessa área, não só nos Estados Unidos, mas a nível global. Deixe-me compartilhar com vocês também onde a gente se encaixa no espectro de P&D. Aqui do lado esquerdo nós temos universidades, laboratórios que realizam excelente P&D, mas isso é um trabalho classificado como descoberta, pesquisa básica, os estágios incipientes. E no outro lado nós temos corporações como vocês aqui, e no contexto americano poderia ser a IBM ou a Microsoft, também realizando pesquisa e desenvolvimento, mas em estágios mais tardios da cadeia, como produção, desenvolvimento de produto, e no meio dessas montanhas é o que a gente chama de Vale da Morte, onde 98% de todos os laboratórios, eles nunca atingem o mercado, não realizam nenhum impacto positivo na sociedade. E é aqui que a gente atua. Muitas vezes a gente atua como uma ponte entre as universidades e o mercado. Nosso principal foco está aqui nessa área de pesquisa aplicada. E nós temos um bom histórico de levar ciência de laboratórios, fazer o escalonamento e trabalhar com parceiros para levar essas inovações para o mercado. Alguns exemplos do que fizemos. Aqui, o mouse do computador, já nos anos 60. Não, nós só não criamos o mouse, mas também a interface com Windows e videoconferência. Imaginem, isso aqui era a internet em 1969. 4 nós apenas na época. E ali era enviado da UCLA para nós, a SRI. Toda vez que você digitava o domínio .com.org, isso também foi inventado na SRI. E toda vez que você conversa com um computador, você também usa a SRI.
Siri para o iPhone também veio do nosso laboratório de inteligência artificial. E na minha apresentação vou lhes dar um pouco da história por trás da Siri, e esse conceito de assistente virtual também se deu. E aqui para cirurgia robótica, realidade aumentada e assim por diante. Tá? Então, mesmo aqui, visibilidade para Disney, nós realizamos trabalhos com ele já há muito tempo. Então, é tudo, desde o mouse até o Mickey Mouse. Do mouse do computador até o Mickey Mouse. Então, seguindo essa tradição de tecnologia avançada, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história pessoal minha de um trabalho que eu estou fazendo com a Yamaha, onde nós criamos um robô humanoide. Vejam como aqui ele está nessa moto aqui da Yamaha, é a primeira moto autônoma. Parte desse projeto, bem como o robô, ele vai estar competindo contra o Valentino Rossi hoje. E ele é um dos caras, uma das feras nessa área. Eu tenho um videozinho desse projeto que mostra o desafio lançado ali pelo nosso robô para o Valentino e mostra a tecnologia. Vamos ver. I was created to surpass you. I am improving my skills every day, but I am not sure if I can even beat the 5-year-old you. Perhaps if I learn everything about you, I will be able to catch up. Look, I can ride like this now. The way you ride is both beautiful and exciting. I am not human, but there has to be something only I am capable of. I am Motobot. I was created to surpass you. So excellent. Então, excelente. Então, o que foi tão legal sobre esse projeto é que nenhuma mudança foi feita na moto da Yamaha. E o Motobot, o robô, ele podia pisar no pedal, fazer tudo. Então, o mais legal são as coisas que a gente não vê. O Motobot, ele atua como uma ferramenta que coleta dados, RPM, o vento, velocidade, tudo é computado e é enviado não só para que mantenha tudo certo, mas que para conseguir também melhorar os números. E vocês já ouviram falar sobre machine learning e inteligência artificial? A cada vez que o robô passava pela pista, tinha uma auto-melhora. Ele ia aqui a 100 km por hora na época. E agora, se vocês entrarem no YouTube, ele já está a 220 km por hora, num circuito de 2 milhas. Então, eu acho que é o veículo autônomo mais rápido que existe hoje. E o Motobot vai ganhar do Valentino Rossi? A gente não sabe ainda, mas vocês podem ver alguns dos avanços super interessantes. Eu queria mostrar para vocês que a inovação hoje, tipicamente, vai além de apenas uma área científica. E o Motobot mostra bem isso.
Na verdade, ele combina inúmeras coisas. Na área de inteligência artificial, eu mencionei machine learning e processamento de energia, sensores, tudo está sendo combinado para criar soluções inovadoras. E voltando ainda um pouco a falar sobre SRI, nós temos 30 laboratórios no Instituto, algumas das nossas áreas são aqui, terra, espaço, realizamos satélites para a NASA, desenvolvemos também radares, estações para o estudo da atmosfera, para o aquecimento global, a parte biomédica, mas hoje eu vou me concentrar em robótica e automação, bem como na área de informação e computação, principalmente inteligência artificial, tecnologia da fala, de visão e cybersecurity. É interessante também entender o nosso modelo, como trabalhamos. 80% do trabalho que realizamos é com o governo federal americano. E quando a gente termina um projeto com o governo, a gente detém a propriedade intelectual. E aí cabe a minha equipe descobrir como é possível comercializar isso. E a gente trabalha com startups também, a gente trabalha com empresas de diversos portes. Eu gostaria de lhes dar algum exemplo de como tudo isso funciona. Alguém assistiu Missão Impossível há alguns anos com Tom Cruise? Bom, alguns de vocês talvez se lembrem, aqui ele está escalando, né, o prédio, o Burj Khalifa em Dubai, e DARPA, que é uma das organizações de governo dos Estados Unidos, a DARPA tinha patrocinado um processo em 2011 chamado Z, e em vez de ter um homem escalando a parede, eu não sei porque eles queriam fazer isso, mas na verdade ali eles queriam ter robôs, certo, que pudessem escalar paredes. E então, eles recorreram a vários parceiros nos Estados Unidos, incluindo aqui o Georgia Institute, e como resolver essa questão de fazer com que o robô pudesse escalar paredes. Então, aqui na Georgia Tech, eles se focaram em atrito, o Carnegie aqui nos pezinhos, como se fosse uma lagartixa, e a gente se focou na energia estática. É um conceito bem simples de entender, na verdade. Se você, enquanto criança, pegasse uma bexiga, esfregasse no cabelo e depois colasse na parede, era um exemplo ali da adesão elétrica, eletrostática. Então, a inovação não era só o robô, mas sim o filme que a gente criou, na verdade, porque se você carregasse ele um pouquinho, esse robozinho podia colar em qualquer lugar, com força. Para cada 1 polegada de material, ele apoiava 1 libra de peso. E aqui vocês conseguem ver o robozinho subindo a parede. Aqui. Claro que se a gente desligar, ele cai. Agora o projeto terminou e a gente tem a propriedade intelectual e o que fazer com ela. Eu não vou discutir isso hoje com vocês, mas infelizmente não tem um mercado tão grande para robôs que escalam paredes hoje em dia. Mas nós não vamos desistir, vamos ver como é possível aplicar essa tecnologia para ela não ficar só engavetada. E com essa tecnologia também a gente pode criar o seu próximo aspirador de pó, porque é bem mais leve do que um aspirador comum e é bem barato de produzir. E trabalhando com um parceiro aqui, eles fizeram um ótimo trabalho aqui para coleta de sujeira, mas não terminamos ainda. Fomos além. Esse projeto foi feito com a Nike. Nós pegamos aqui um adesivo, nós colocamos aqui, vejam, para ele criar esses bolsos aqui. Vocês podem pensar, não parece ser grande coisa, mas olha, podem acreditar, se vocês trabalham na área têxtil, Nike, Ralph Lauren, Levi's, é enorme, porque esse processo pode ser automatizado. Então, pensem num robozinho fazendo isso aqui. Então, é uma solução bem inovadora. E
e também para pegar vidro, etc. Mas fomos além, alavancamos a mesma tecnologia para ser usada também em empresa de logísticas, pela FedEx, pela Amazon, aqui na esteira. Vejam, com essa eletroadesão. É importante porque a velocidade pode ser aumentada e pode ser mais íngreme a inclinação da esteira. Vocês já vão ver, quando ele desliga, ele cai, desce para baixo, escorrega para baixo. E eu conheço alguma coisa sobre essas esteiras, ou sobre aspiradores, ou a área têxtil? Eu não, mas a chave para a gente na SRI e para vocês também é entender o que acontece no mercado e ter uma metodologia com relação à inovação para levar essas tecnologias para o mercado. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, quem acha que agora é um bom momento para inovação? Levantem as mãos. Quem acham que o momento é bom para inovação? Ah, ótimo, muitos de vocês. Então, no meu ponto de vista, agora é o melhor momento na história para contribuições para a inovação. E, tipicamente, a inovação é atrelada a duas áreas chaves, nas áreas dessas mega tendências tecnológicas e da sociedade, certo? E as duas juntas criam as coisas. E agora, então, é um momento maravilhoso, internet das coisas, serviços, de educação digital, tudo isso está bombando agora, mas a inovação sempre esteve presente. Qual é a diferença agora, hoje, versus em décadas passadas? Na verdade, tem a ver com a geração de dados e a aceleração da geração de dados. Então, pensem em todos os sensores de baixo custo, agora em todos os locais, nos seus carros, telefones, relógios e também a maturidade da rede. Vocês têm processadores de baixo custo, algoritmos com relação à inteligência artificial e tudo isso torna possível acontecer a aceleração da inovação. Big Data, por exemplo, em 1992 nós gerávamos 100 gigabytes por dia de dados e hoje 50 mil gigabytes por segundo. E 90% de todos os dados do mundo hoje foram criados nos últimos 2 anos. Na verdade, são 2,5 quadrilhões, né? É muito e continua a crescer. Outra coisa interessante, vocês já podem ter ouvido falar sobre inteligência artificial. É outra área-chave que está acontecendo globalmente agora. E como usamos algoritmos avançados para o processamento desses dados, isso vai impactar a nossa vida, seja na área de manufatura, varejo, parte da saúde, não importa, isso vai nos impactar. Eu gostaria de falar também sobre as mega tendências da sociedade, que é uma questão subjacente. Vocês sabem que o mundo está aumentando, está crescendo, somos cerca de 7 bilhões de pessoas e em 2050 teremos 10 bilhões de pessoas, 2050, mas a gente espera ter 3 bilhões de novos consumidores da classe média e o que vai gerar muitas mudanças para nós, enquanto sociedade global, com relação à energia, alimentos, etc. Talvez alguns de vocês saibam, morando aqui no Brasil, e cada vez mais pessoas estão se mudando do campo para as cidades. Então, até 2050, 2 a cada 3 pessoas morarão em cidades e não no campo. Outra grande tendência, mega tendência, que as pessoas estão vivendo mais. Hoje, a expectativa de vida globalmente é 69 anos, mas vai chegar a 76 até 2050. Na Ásia, por exemplo, a gente vê um crescimento muito maior dos idosos. As pessoas estão envelhecendo e vivendo mais. Então, e você acaba vendo cada vez menos mão de obra para o trabalho. Esse gráfico explica isso muito bem. Na linha vermelha é a China e mostra que em 1985, nos anos 80, a China tinha um crescimento de 3% na sua força de trabalho. 3% de crescimento. O ano passado, 2017, eles entraram para o negativo.
E no futuro previsto, a gente pode ter cada vez menos trabalhadores, sim. E na Europa, em 2010, o mesmo fenômeno. Também no Japão, em meados dos anos 90. Então, talvez vocês saibam, mas até 2030, a cada 2 trabalhadores japoneses terão mais de 55 anos. Em China, 2030 será 1 a cada 3 trabalhadores. E por que isso é importante? Vocês acham que a gente vai adquirir novas inovações com relação a fábricas, processos? Sim, com certeza, para dar conta de tudo isso. Então, aí é a importância das mega tendências. Aqui é um outro exemplo do que aconteceu com relação ao ritmo da inovação. Tá? É um efeito do que chamamos efeito de rede. Levou 89 anos para o telefone chegar até 150 milhões de usuários, 38 anos para a televisão, 14 para o celular, né? 5 para o Facebook, e aqui na máquina 2,5 anos. Vocês lembram do Pokémon Go aqui no Brasil? Pokémon levou 2 semanas para atingir 150 milhões de usuários. Esse é o efeito da rede que aumentou o ritmo da inovação. Outro exemplo que mostra como a inovação e como as coisas estão se acelerando com relação a custo. Antes, em 1997, custava... Olha, 6 milhões de dólares para um drone. 20 anos depois, é 6.600 dólares só. E não 6 milhões e 600 mil dólares. Eu gostaria de dizer como é que isso vai nos afetar como pessoal de negócios. Esse relatório foi feito há alguns anos. É interessante mostrar para vocês. É o pessoal chamado Creative Destruction. Vocês já ouviram falar do S&P 500, não? As 500 empresas principais do mundo hoje, não? Do Standard & Poor's. Então, se você fizer parte dessa lista em 1960 e você então entrar para essa lista, você poderia presumir que você ficaria nessa lista durante 30 anos. Hoje, se você entrar para a lista do Standard & Poor's 500, se você durar 15, 20 anos, vocês têm sorte. O que significa para a gente? Empresas de pequeno, médio, grande porte. Se você não continuar a inovar rapidamente, você se torna um dinossauro. Nós temos inúmeros exemplos como esse. Vocês lembram da Nokia? Eu sempre gosto de fazer esse teste quando eu faço essa apresentação globalmente. Quantos de vocês têm um celular da Nokia hoje? Hoje. Não, ninguém está levantando. Um só. Bom, eu trabalhava com telecomunicação, certo? Se fosse essa pergunta feita 15, 20 anos atrás, 80% de vocês seriam levantado a mão. Eles tinham essa participação de mercado na época. Mas a Nokia chegou ali no ápice em 2007. 5 anos depois, 2012, foram comprados pela Microsoft. Literalmente, a sua participação tinha caído em 94%. Tá? Caiu até 7 bilhões de dólares. É enorme. O WhatsApp foi comprado pelo Facebook pelo dobro do preço do que a Microsoft pagou pela Nokia. Então, se você não se inovar, é fácil se tornar um dinossauro. E alguns microsistemas também. Vocês podem se lembrar, não? Na época lá, eles foram adquiridos pela Oracle há alguns anos, a Sharp, e a gente trabalhou com eles também. Eles foram adquiridos pela Foxconn. Então, de novo, a chave é continuar sempre inovando. Então, na SRI, nós não estamos imunes, não somos perfeitos. Eu mencionei que nós inventamos um mouse. Quanto de dinheiro vocês acham que a gente ganhou com o mouse? Pensem em trilhões de mouses que são vendidos ao longo de décadas para os computadores. Pensem nisso. E eu vou lhes dar a resposta. 40 mil dólares. 40 mil dólares. Não sei quanto é em reais, mas não é muito, não. Não é muito dinheiro. E nós ficamos muito felizes com essa quantia. O motivo foi o seguinte: se vocês se lembrarem no início da apresentação, eu falei que a gente inventou o mouse nos anos 60. E durante 18 anos, a tecnologia do mouse
ficou só nas gavetas dos laboratórios, né, de um dos nossos laboratórios, só ali juntando pó. E não foi até 1984, quando Steve Jobs criou o Macintosh, e aí junto a gente descobriu como que a gente poderia implementar o mouse, e a gente aprendeu com essa experiência que a inovação, com frequência, tem a ver com o tempo certo, e o que é crucial também é encontrar os parceiros certos, identificar onde vocês têm pontos fortes e como levá-los para o mercado. Então falamos sobre o Steve Jobs, achei melhor falar então um pouco sobre a Siri e como tudo isso surgiu. Então, o trabalho que a gente faz geralmente é com o governo, certo? A mesma coisa com a Siri. Começou com esse projeto chamado CALO, C-A-L-O, que é um assistente cognitivo que aprende e organiza. Foi o maior projeto de inteligência artificial jamais fundado pelo governo americano até então. E a promessa seria que seria usado numa sala de controle para ajudar o pessoal no Departamento de Defesa ou a NASA para uma melhor tomada de decisão, como ferramenta. E foi de 2003 a 2008, 5 anos de projeto. Aí o projeto terminou e, como eu disse antes, bom, como comercializar a tecnologia? O que mais acontecia em 2008, para quem se lembra? Esse pessoal aqui começou a aparecer, né? Da Apple, da HP, certo? Então, a gente teve essa ideia bem louca de falar, bom, por que a gente não pega esse trabalho que a gente está fazendo com inteligência artificial e combina com esses celulares superpotentes para que tenha novas funções? E aí, a gente queria descobrir também que parceiros a gente deveria buscar. Nós falamos com a Deutsche Telekom e a Motorola, e a resposta geral na época era que todo mundo gosta de falar num celular e ninguém vai falar com um celular. E isso era bem típico para a gente, porque muitas vezes a gente chega cedo demais com relação a levar a tecnologia para o mercado. E aí a gente criou uma empresa, uma spin-out, que foi fundada internamente por nós, ela foi incubada por 2 anos, e depois, como todos sabem, o Steve Jobs entrou e adquiriu a empresa. E o que foi engraçado também foi que ele nos ligou, não a mim, mas ele ligou e falou, aqui é o Steve Jobs. Aí a gente desligou na cara dele, a gente achou que fosse uma piada. E então era só uma historinha sobre a Siri, mas o mais importante é o que eu queria dizer, que a Siri se encaixa nessa categoria chamada VPA, que é um assistente pessoal virtual. A gente vê essa tecnologia sendo empregada em diversas partes da nossa vida, nos carros, para a saúde, para varejo, para o setor bancário, diversas áreas. E a Siri, por si, quando ela surgiu, era chamada de assistente pessoal virtual de primeira geração. Era legal, você podia conversar com ela, ela fazia as coisas para você, encontrava as coisas. Agora, eu presumo que muito disso é usado no Brasil, não aqui na Microsoft, e na Amazon, enfim, outras ferramentas, mas são bem parecidas à Siri, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa nessas ferramentas de assistente pessoal virtual, basicamente é uma ferramenta de perguntas e respostas. Você faz uma pergunta e ele te dá uma resposta. Às vezes está certo, às vezes não. Mas, como nós somos um instituto de P&D, a gente sempre quer avançar mais. Então, nós temos agora um mentor pessoal virtual de terceira geração. Qual é a diferença? Em vez de você fazer a pergunta para o sistema e você guiar o sistema, imagine um mundo onde o sistema te guia, esse sistema te ajuda a realizar tarefas, vai ser mais conversacional, vai fazer recomendações, vai ser mais customizado e pode combinar a área visual, bem como outros sensores, pode até compreender o seu comportamento e os seus sentimentos. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, um trabalho que a gente está fazendo com uma grande empresa automotiva. A gente está combinando esse mentor, né, pessoal virtual com a realidade aumentada. Vamos lá. Oi, Mike, estamos trabalhando em que hoje? Hoje nós temos o Toyota Camry, que precisa da manutenção.
é a manutenção de 120 mil quilômetros. Onde vamos começar? Vamos começar aqui com as velas. Estão aqui. Você precisa desse soquete e você vai trabalhar aqui nessas áreas. Então, vire a peça para que eu possa vê-la por completo. Então, a pontinha é preta, então, mas deveria ter essa aparência. Você gostaria de fazer a substituição ou investigar mais a fundo? Não, vamos substituir no momento, vamos anotar o problema. E aqui também não há nenhum problema, nenhuma rachadura aqui na serpentina. Então, vamos ver esse soquete, estamos fazendo a instalação aqui. Bom, dá para ter uma ideia legal, né? É bem interessante, uma combinação de várias tecnologias. Vocês podem ver os diversos tipos de aplicação. Aqui é num motor de carro, mas pode ser usado para diversas coisas. Recentemente, trabalhando com uma escola, uma cadeia escolar lá na China, onde eles queriam usar essa tecnologia para ensinar as crianças a mexer com química, fazer experimentos. Ou seja, pode ser usado em diversas áreas. E, de novo, o interessante é que combina muitas tecnologias, né? Deep Learning, inteligência artificial, a parte visual... enfim, diversas tecnologias. É um bom exemplo para o futuro das coisas. E eu gostaria de pegar um segundo agora para definir a diferença entre invenção e inovação e a definição da SRI de inovação. Leonardo da Vinci aqui criou essa máquina para voo. Não, esse é um ótimo exemplo de uma invenção, certo? Uma ótima ideia. Só que 500 anos cedo demais. A inovação, a partir daí... Então, aqui, em 1922, com o primeiro voo comercial, né, do Atlântico Sul, de Lisboa ao Rio, isso impactou a sociedade. Então, essa é a diferença entre invenção e inovação. Na SRI também, uma inovação bem-sucedida é... raramente o resultado de sorte. É, na verdade, um processo de melhoria contínua e um processo disciplinado. Então, é preciso que haja uma necessidade importante e você sempre precisa olhar para outros mercados, em busca de novas ideias e oportunidades. A gente faz isso o tempo todo na SRI. E outra coisa que é crucial é identificar os parceiros certos. A inovação caminha tão rápido hoje, não importa se seja Facebook, Apple, Amazon ou mesmo a gente na SRI. Se você não tiver parcerias, não dá para acompanhar o ritmo. E também é importante ter um processo de inovação, uma metodologia e aprendizados constantes. Deixe-me dar alguns exemplos que ilustram esse processo. Esse é um outro processo agora, agrícola. Então, nos Estados Unidos, está ficando cada vez mais difícil encontrar pessoas para trabalhar no campo, nas fazendas. Como eu falei, os jovens querem mudar para cidades, nós temos limites também de imigração, etc. Então, o nosso parceiro aqui era o setor de maçãs no estado de Washington. Nós criamos esse robô que colhe as maçãs. Estamos usando aqui o Computer Vision para identificar que é uma maçã e não é uma folha. E também o interessante é que a gente está usando inteligência artificial para determinar se a maçã está madura, se já está na hora certa de ser colhida ou não. Então, ali temos também um veículo autônomo com o funcionário. É uma tecnologia super interessante que, de novo, cai nesse padrão de identificar a necessidade e identificar o parceiro. Então, como que a gente criou tudo isso? Por causa do trabalho que a gente vinha fazendo no setor de manufatura. Um outro exemplo legal é aqui, como a inovação está acontecendo aqui na América do Sul. Talvez vocês
conheçam ou trabalhem na área de mineração, então aqui é no Chile, é uma mina aqui no Chile, no norte do Chile. E o que acontece no setor de mineração? As minas têm que ir cada vez mais fundo, da mesma forma e em lugares cada vez mais remotos. E, bem como no setor agrícola, está ficando cada vez mais difícil encontrar mão de obra jovem para trabalhar em minas, independentemente do salário. E a gente estava trabalhando com um parceiro chileno, e a necessidade deles é que eles queriam melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e também tentar atrair os trabalhadores para essa profissão. Nós criamos um sistema que alavancava, então, esses robôs avançados, mas olha, aqui num escritório com ar-condicionado, talvez em Santiago, e ele controla, o cara controla o robô, e o robô está bem aqui. Esse é um robô mineiro. E o objetivo da ENAEX não era substituir os mineiros, os trabalhadores. Eles não queriam fazer isso. Porque, sim, a gente poderia ter criado um robô totalmente autônomo, mas a gente criou um sistema onde você precisava ainda do homem controlando o robô. E só para aumentar as capacidades do homem. E aqui também a gente combinou outras tecnologias. Eu vou mostrar mais um último videozinho e depois eu vou terminar falando sobre os recursos desse robô. Bom, era isso aí, pessoal. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu gostaria de concluir agradecendo a todos pela sua atenção. Espero que eu tenha conseguido compartilhar alguns conceitos e ideias de inovação com vocês. Se vocês de fato quiserem aprender mais sobre a SRI e o que fazemos para levar a inovação para o mercado nos Estados Unidos e no mundo afora, eu escrevi esse livro, está lá na Amazon, se vocês quiserem dar uma olhada, mas basicamente, muitíssimo obrigado. Eu estarei aqui no resto do dia. Eu terei o prazer de responder as suas perguntas. Muito obrigada a todos. Ópera apresenta Expogestão.